8 de dezembro de 2021. Estamos ao vivo aqui no Centro Cultural de Andradina com um evento que está sendo realizado ao vivo pelo Grupo Folha Regional, que tem mais de 130 mil ouvintes e internautas, juntamente com a equipe da Prefeitura Municipal de Andradina, em nome dos secretários da Cultura e Esporte, André Lopes e o Indião. Quero agradecer ao prefeito municipal pela força que vem dando à nossa Academia Andradinense de Letras. Estamos muito honrados e satisfeitos com o que a academia vem mostrando à nossa cidade de Andradina. Hoje teremos aí a apresentação de 3 membros da academia: Moisés da Silva, Sônia Teno e Márcia Canevari. Daremos início então à primeira apresentação da Sônia Marli Teno. Sônia Maria Teno. Gostaria que você soubesse aqui, Sônia. Vem, pode vir. A Sônia, que tem a sua formação em licenciatura plena em Educação Física e Técnicas Esportivas pela Fundação Educacional de Andradina, preletora da Seixinoye do Brasil em grau júnior, terapeuta naturista, CTN SP 1366, formada pela Faculdade Montessori, FAMEC São Paulo, formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching e Coaching, escritora coautora do livro Minha História com Coaching e com o segundo livro Carisma Calçados, 40 anos, lançamento em março de 2022. Sônia, entrego para você aqui nesse momento o microfone e deixo você à vontade aqui para fazer a sua apresentação. Obrigada, Lusimar. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu vou pegar na mão no microfone, porque senão a gente fica preocupado em ficar falando aqui no lugar. E mulher, você já viu, tem que andar um pouco, né? Gente, de novo, boa noite a todos. Muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Agradeço minha família, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Como nosso amigo Lusimar disse, eu vou falar sobre coach. E como em 2017 a gente escreveu esse livro, eu sou coautora, não sou sozinha nesse livro, são vários companheiros do curso que fizemos de coach junto, e que já foi lançado em 2017 lá em São Paulo, depois foi lançado aqui também, nessa mesma Centro Cultural, não é, Lusimar, por todos os meus colegas também. E amanhã também vai ser a 2ª edição de lançamento desse livro também. Então, o coach, gente, para quem não sabe, o que é coach? Coach é, primeiramente, uma filosofia de vida. Por que filosofia de vida? Porque nós temos que viver todos os dias, todo momento, este ensinamento que nos ensina nos autoconhecer, a ver as nossas limitações, nossas crenças limitantes e nossas crenças que nos ultrapassa, que nos torna positivo e que nos torna avançar cada vez mais. O coach é o profissional. O coaching, que é o que está escrito aqui, não sei se dá para todo mundo ler, né? É o processo. E coach é aquele cliente que vai fazer esse processo de coach.
O coach, quando eu fiz o curso, eu fiquei tão encantada que eu falei, todas as escolas precisariam ter essa matéria, essa aula de coach, ou esse processo de coach com os alunos, em algum período do ano, em alguns períodos do ano, precisaria ter. Por quê? Gente, o coach, quando a gente aplica o coach, quando a gente vivencia o coach com algumas pessoas, ou a pessoa fazendo um processo de coach com o profissional, ou se ela aprendesse na escola, o que teríamos de benefício com isso? Muito menos doenças mentais no futuro. Esse livro aqui são vários cases de coach. Inclusive tem um caso aqui que eu quero citar. A pessoa de gago, ele se tornou palestrante. E por que ele se tornou gago? Ele é uma turma da geração da minha época, em que o professor amarrava as mãos, porque ele queria, na cabeça do professor, queria que o aluno escrevesse com a mão direita e o menino que escrevia com a mão esquerda. Então ele amarrava a mão para poder ele treinar a escrever com a mão direita. E aquela coisa tudo que a professora fez, obrigar ele a escrever com a mão direita, ele se travou. Porque todo o nosso problema, gente, e isso já se fugir para o lado do terapeuta naturista, que a gente aprendeu em metafísicas, que é mente e físico. Toda doença começa na mente. Quando ela vai para o físico, é porque a mente está doente muito sério. E ele se tornou gago por causa disso. Porque ele queria falar para a professora que ele não podia, a pessoa tão fisicamente bruta, né? Prendendo a mão dele, amarrando para forçar. E aí, quando ele conheceu o coach, que ele fez todo o processo do coach, no coach a gente tem assim, as perguntas são as respostas. Você faz perguntas para o coach e com a resposta dele é que você vai saber o que precisa ser feito. E quando você faz a pergunta, que nem a gente faz no comecinho da primeira sessão de coach, 3 momentos que você teve na sua vida ruins. Então, gente, automaticamente vocês podem fazer esse teste com as pessoas. Aquilo que mais gravou na sua mente, lá na infância, onde foi que aconteceu, volta para você. Então já é um momento. E depois que a pessoa falar os 3 momentos ruins, a gente pergunta 3 momentos bons. O coach, o bacana do coach que a gente aprendeu, mais uma coisa. O futuro sempre vai estar no presente. O futuro nunca chega, né? Amanhã, quando chegar, é hoje. Então, gente, o coach, a gente aprende a trazer o nosso futuro, aquilo que a gente quer do futuro, para hoje. Então, é muito importante. E o coach, uma das coisas muito importantes que eu aprendi no coach, tanto que lá as pessoas que mais fizeram o curso são psicólogos, a maioria são psicólogos, porque ajuda a trabalhar. O coach é um processo que a gente aplica, por isso que eu falei nas escolas, antes da pessoa ir para o psicólogo, para a pessoa não precisar ir para o psicólogo. Por isso que muitos psicólogos já estão fazendo o processo, sendo coach, para poder aplicar nas pessoas e ela não precisar de um tratamento, mas ela precisar desse processo para se autodescobrir, né? E viver a vida plena. Aqui eu vou citar alguns casos. Vou chegar um tempo, vocês me falam, que eu também sou meio falante. Então, o coach, como eu disse no começo, é uma filosofia de vida. A gente aplica o processo, que geralmente são 10 sessões, né? Para que a pessoa realmente esteja no estado natural dela, de uma pessoa feliz, positiva. Olha, a vida tem um significado que você dá a ela. Suas crenças, seus valores, suas realizações, seus vínculos e sua individualidade. Cada ser humano é único e qualquer pessoa, em qualquer lugar,
consegue ser espetacular. Então, gente, isso no coach a gente aprende. Então, desde criança, dá para ensinar isso para a pessoa, que ela é capaz. Então, olha perguntas que a gente precisa fazer para nós. Que mundo, quem você é no mundo? Quem eu sou no mundo? Que história você tem ou eu tenho para ser contada durante a minha vida? É impensável ter resultados diferentes praticando erros iguais. Então, gente, nós temos que fazer essas perguntas para nós. Se quer ver resultados diferentes, tem ações diferentes. Então, às vezes, as pessoas batem no mesmo erro. Eu não consigo. Consegue, é só você ver onde é que você está se limitando. E aí você descobre com essas perguntas quem eu sou, que eu quero, qual é a minha missão nesse mundo. São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, para nós nos autoconhecermos. Se aprende a ter clareza dos papéis, você desenvolve um mundo melhor para si mesmo, a sua missão, obtenha a sua autorrealização. Então é muito importante que a gente se conheça, a que história eu pertenço, né? Quanto pertenço na minha vida? Eu vivo a minha vida ou eu vivo a vida das outras pessoas? Tem que fazer essas perguntas. Qual vínculo você tem com as pessoas? Quanto me integro com as pessoas? O quanto costumo me doar? Gente, fazer o bem sempre faz bem e nos melhora. E nós, quando a gente se acostuma, aqui está outra pergunta, quanto costumo servir? Servir ao próximo, servir a vida, né? Quanto consigo cooperar de alguma forma sistêmica, contínua, né? Porque às vezes a pessoa fala, uma vez na vida, outra vez não sei quando, né? Essa ajuda. E uma ajuda assim, que esporádica e sem sentimentos. A primeira coisa que nós precisamos doar é o amor. O caminho que nós temos que seguir é o caminho do bem, o caminho do amor. Amor por nós mesmos, primeiramente. Porque se a gente não se amar, como é que vamos amar as outras pessoas? Não é? Então a gente, primeira coisa, tem que aprender a se amar. Aí depois você vai amar a todas as coisas do céu e da terra, inclusive o seu tropeço, tá ok? Obrigado, Deus, né? Por ter sido só um tropeção e não xingar, né? Não vou nem repetir, porque a gente aprende a não repetir o que é ruim, mas sempre colocar o que é bom. Então, agradecer até o tropeção. O processo de coaching é utilizado, ela é uma ciência, viu, gente? Já é cientificamente comprovado, né? Que é uma ciência. Ela traz benefícios de mudanças positivas duradouras para a pessoa. A gente fornece, nesse processo de coaching, a pessoa atingir autoconfiança, e quando você tem autoconfiança, você atinge as metas. Para obter o acesso na vida, o processo da vida não é uma competição. Se hoje você está melhor que ontem, se você gosta de melhorar, gosta de aprender, gosta de cooperar com o sistema em que você está inserido, é só buscar servir. Busca servir e você se tornará próspero, saudável. A primeira pessoa que você precisa servir, as pessoas, são a sua própria família. Às vezes a gente é maravilhoso lá fora e dentro de casa não é. Então as primeiras pessoas que nós precisamos servir, tratar com amor, é a nossa família. Aí sim você está no caminho certo. O sucesso é a consequência de você
conhecer e transcender as crenças limitantes. Quando as crenças limitantes que são medo, raiva, ódio, preconceito, preocupações, tudo tem seu tempo. A gente tem que confiar em Deus, que Ele está sempre no comando das nossas vidas. Então aí você já tira o tal da preocupar antes do tempo. Você sabe o que é preocupação? Preocupar antes da hora, né? Então o negócio ainda vai ser, você já está lá desesperado, então elimina. Confia em Deus, na vida que Deus te deu, na sua sabedoria que Deus te deu, e ela vai te ter. Você tem uma luz interna que muitas vezes ela acende e você fala, nossa, cada um tem uma crença, né, e vai colocar que é aquilo lá, que acreditou, que acendeu, que veio a ideia e colocou em prática. Agora precisa tomar cuidado com as crenças limitantes. Essa bloqueia a sua vida de ser feliz, de ser saudável, de ser próspero, de ser amado, de amar. Então tem que ter essa consciência. Acessar nosso eu interior, falar com o nosso inconsciente, acessar e conectar-se com a nossa essência é a base para todas as coisas. Essa conexão com o nosso interior mesmo, gente, às vezes a gente fala, estou falando com Deus, estou falando com a minha mente, estou falando com o meu umbigo, estou falando comigo mesmo. É uma forma da gente se autoavaliando e colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então a gente precisa estar sempre se autoavaliando, mas para o lado do bem, para o lado bom, e que tudo que aconteceu na nossa vida foi para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento no seu dia a dia. Nós somos eternos aprendizes nesta vida e na outra também, viu, gente? Bom, eu que acredito aí, gente, aí essa é a minha parte só, viu? Conhecer a si mesmo, ter autoconhecimento e ter a si mesmo como objeto de investigação e de compreensão de seus sentimentos, pensamentos, atitudes, aprendendo sobre os seus defeitos e suas virtudes para obter resultados na própria vida, realizações, tua busca incessante de se tornar cada vez mais um ser humano melhor. Então, gente, quando a gente aprende nossos defeitos, não é porque eu nasci assim, vou crescer assim, não, é para a gente eliminá-los, tá? Deixar de lado, procurar. Nós somos eternos aprendizes, eternos em evolução, então nós precisamos estar sempre atento a isto, tá? Para você perceber que você pode mudar. E quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Quando ficamos no agora, só na angústia, nós temos medo, insegurança. Então é foco no quê? No autoconhecimento, ter sempre reações positivas, autocontrole, inteligência emocional, viver uma vida plena, de sempre dar um passo para frente, de compreender que a vida é uma dádiva, é um presente de Deus, e levar esse bem sempre adiante. Não sei se o tempo terminou, parece, 3 minutos, então só para concluir aqui, texto. Olha, você, tudo na vida, você pode colocar metas, data para iniciar, metas diárias e metas para terminar suas tarefas, seu propósito de vida. A minha missão de vida é fazer o melhor para as pessoas, é tornar as pessoas melhores, transformar as pessoas para melhores. E a sua missão de vida? Agora, você pode também
ter um propósito de você querer prosperar, querer ser alguém, querer adquirir alguma coisa. E são propósitos que você vai fazer metas, não é? Então você pode tanto, você tem a missão de sua vida que você escolheu, e você tem os propósitos de sua vida também, que você também pode ir colocando metas e concluindo essas metas passo a passo. O foco é a certeza no qual o caminho que eu quero caminhar pode ser o foco, o estado de atenção e tudo que você tem na plena vida, concretizando suas metas e trabalhando em cima da sua missão. Muito obrigada a todos. Isso que eu tinha para passar nesse pequeno espaço, né? Aqui está meu livro, Minha História com Coach. Tem muitos casos maravilhosos para a gente aprender, tá? É um livro fantástico. Um livro fantástico, Minha História com Coach. Tem vários cases aqui maravilhosos de ultrapassar barreiras, de conseguir metas, de aquela pessoa do cargo ser uma pessoa palestrante. Então tudo na vida a gente consegue, desde que você coloque em prática o que no coach aqui ensinamos, aprendemos, e também na vida, no dia a dia, sempre caminhar para frente. Ok? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Sônia, pela sua apresentação. E gostaria de falar também a respeito da lei Aldir Blanc, que o governo do estado ele fez aí uma participação com relação à parte de dinheiro, né, de 10 milhões de reais para 97 cidades. E Andradina esteve e está entre uma delas, né, recebendo esse valor aí para a cultura. Isso é muito importante, e a Academia Andradinense de Letras também fica feliz com o governo do estado fazendo isso. Então, dando sequência, temos agora a apresentação de mais um membro da Academia Andradinense de Letras, o professor Moisés da Silva. Vamos lá, Moisés. Professor Moisés da Silva, natural de Murutinga do Sul, estado de São Paulo, nascido em 12 de setembro de 1969, reside em Andradina já há mais de 50 anos. Filho mais novo dos camponeses José Aparecido da Silva e Divina Cálice da Silva, Moisés cursou o primário e parte do ginásio na Escola Francisco Teodoro. Concluiu os ensinos fundamental e médio na Escola João Brembate Calvoso. É graduado em Letras pelas Faculdades Integradas Rui Barbosa, docente em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, com cadeira efetiva na Escola Dr. Augusto Mariani. É graduado em Letras pela Universidade Metropolitana de Santos. Leciona Língua Espanhola, Gramática e Análise Linguística no Colégio Stella Maris, que é o Sistema Anglo de Ensino. É graduado em Pedagogia pelas Faculdades Integradas do Urucungá de Pereira Barreto. É especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. É especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, alfabetização e letramento pelas Faculdades Integradas do Urucungá de Pereira Barreto. É especialista em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Neuropsicologia, Psicomotricidade, Neuroeducação, Neurociência e Educação de Supervisão Escolar pelas Faculdades Metropolitanas do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto. E é mestrando em Ciência da Educação pela Emil Brunner World University. Como poeta, cronista e contista, membro fundador da Academia Andradinense de Letras, exerce a função de vice-presidente como cristão, ele professa a fé protestante, sendo membro desde o nascimento da Congregação Cristã no Brasil. Como desportista, não poderia deixar aqui de falar nosso querido palmeirense, como eu também sou palmeirense, e muitos aqui, né? E graças a Deus estamos aí
mais um dia, né, Moisés? Aqui apresentando e mostrando para as pessoas, para os andradinenses, que a cultura faz o cidadão crescer. Boa noite a todos. Obrigado, professor Luzimar, pelas palavras, pela apresentação. Sem muito lenga-lenga, a minha parte nesta palestra aos senhores e senhoras é sobre o conceito de poemas, bem pertinente ao nosso objeto de trabalho junto à Academia Andradinense de Letras. Com permissão, vou tirar a máscara. Para falar de poemas, é necessário que entendamos a diferença básica entre poesia e poemas. O que se vê, o que se lê, o que se ouve é erroneamente sobre a terminologia poesia. Tivemos anteriormente a ilustríssima senhora Sônia em estado poético, em estado de poesia, e ela não declamou poemas. Estado de poesia é qualquer cidadão que para sobre algum objeto, sobre alguma situação e a contempla. Lê, fala, sente, observa. Ao amanhecer, você abre a janela, você se depara com a natureza, você a admira, você contempla. Isso é poesia. Nós ouvimos a palestrante anterior, estávamos em estado de poesia, porque estávamos centrados na sua temática. Observamos a tessitura, a singeleza das suas palavras, a meiguice no seu falar, nos seus gestos, na sua crença naquilo que ela pregoava. Isso é poesia. Amanhã teremos dança. Isso é poesia. Ao depararmos com um prato de comida e admirarmos, esperando a degustação, isso é poesia. Ao ouvirmos uma música, isso é poesia. Quem vive em Andradina tem muita poesia, sonora, física. Ao admirarmos o Centro Cultural História dessa cidade, estamos em estado de poesia. Ao torcermos para uma agremiação, como nós palmeirenses, estamos em estado de poesia. Então, poesia não é só a contemplação de poema. Poesia é estado espiritual. Ao irmos a um velório, ao nos condoermos com os entes ali, ao nos achegarmos àquele esquife e a contemplarmos a sua história deixada, estamos em estado de poesia. Então, poesia é um estado espiritual que move uma crença interior em nós. Ao ouvirmos falar de coaching, de psicopedagogia, de neurociência, são teorias científicas comprovadas que buscam a mesma finalidade: a não exercitarmos as palavras negativas, a usarmos sempre o lado positivo das coisas. Isso é poesia. A minha temática é poema. Então, o que é poema? Falar de poema é histórico. Nós sabemos muito do Ocidente, baseado na Grécia. Conhecemos pouco da China, da Índia, do Paquistão, do Irã, que é a Pérsia, dos povos antigos da Babilônia, do Egito. O nosso conhecimento ele chega até o universo da escrita e da invenção da imprensa por Gutenberg na Alemanha. O muito que sabemos hoje com o adendo da internet, louvado seja Deus, é uma bênção para quem é de bênção. Conhecemos muito baseado na história grega. E anterior a Sócrates, Platão e Aristóteles, a tríade da filosofia, que são os amantes da sabedoria, filosofia, amante da sabedoria, nós tivemos um grego chamado Esopo, no século 6 a.C. Depois nós tivemos
no Império Romano, Fedro, um outro contador de história. E eles usavam a poesia, porque antes da imprensa, toda a literatura era oralizada, era falada, melhor, era cantada. Daí surgiram as cantigas. Hoje nós temos cantigas de roda e cantigas de naná. Atrás eram chamadas de cantigas de amor ou de amigo. E os trovadores eram pessoas do povo que vinham alegrar o rei em troca de alguma oferenda, de uma alimentação ou de algum agrado, elogio real. Se o rei gostasse da cantiga, que eram poemas curtos, cantados, porque não se tinha a imprensa, era na oralidade, aqueles trovadores eram agraciados com um jantar e com permissão de estar junto à corte. Mas também tínhamos as cantigas de escárnio e de maldizer. Hoje nós temos o que nós chamamos de paródias, que ridicularizam, que zombam. No passado nós tínhamos escárnio e maldizer, mas em forma de cantiga. O texto era oralizado. Na Idade Média, ao findar a Idade Média, ali nos meados para o fim, antes da invenção da imprensa, já se tinha nos gregos a ideia de registrar o que se falava. Então criou-se o estilo. A palavra estilo vem de blocos de argila, e os gregos são sábios, perderam as guerras, mas não perderam a sapiência, porque a maior guerra é a ideológica e eles foram muito inteligentes. O Império Romano se esfacelou e a Grécia está aí. Eles gravavam em estilo, blocos de argila. Então eles usavam a matemática, usavam as letras naquela argila, e à medida que a argila secasse, eles tinham seus registros. Daí surgiu o nome estilo. E o que é poema? Como eu disse, tudo era cantado, como a Bíblia foi escrita em forma poética por Asaf, por Moisés, por Davi, Salomão e tantos outros sábios da Judéia, do povo hebreu, são os povos antigos. Com o adendo da imprensa por Gutenberg na Alemanha, criaram-se as primeiras máquinas rudimentares de se colocar de forma escrita alguma coisa. Então isso pela Europa em si se espalhou, e a poesia que era cantada deu lugar à música com o final da Idade Média, que foi em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então deu-se o fim da Idade Média e deu-se o início à Idade Moderna. E aí nós tivemos uma ruptura entre a música e o que nós chamamos de poesia para a literatura, poema. Passamos a ter a escrita predominando na Europa, porque toda invenção ela só é grande quando ela é espalhada e dominada por todos os povos. A cultura só tem valor quando ela é compartilhada. O saber é compartilhado. Se não for compartilhado, não tem sabedoria, não tem edificação. Então, tudo que era cantado passou a ser registrado. E os primeiros registros poéticos de textos em formas, de versos. Então, o que é um poema? É um texto escrito. O texto ali parado, ele é poema. Pode ter rimas ou não. No princípio tinha que haver rimas. E muita gente tem essa concepção, que para ser poema tem que ter rimas. Isso foi até o século XX. Com o movimento moderno, acabou-se esse rigor de que se não houver rima, não é poema. Os modernistas, aí entram os pré-modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros tantos que dominavam as letras no Brasil, juntamente com uma corrente mundial, derrubaram essa teoria de que eu posso me expressar texto poético sem rimas, porque até então nós tínhamos as rimas rigorosas. Então no fim da Idade Média para a Idade Moderna, nós tivemos as redondilhas menores, versos curtos de no máximo 5 sílabas.
Depois surge Camões, já no século XVI, escrevendo em redondilhas maiores, com versos já em 7 sílabas, rimados, rigorosamente metrificados. Depois se vem aí a questão dos sonetos, poemas de forma fixa, que tem 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, com uma metrificação rigorosa. Então eu estou falando de poemas, olha os nomes: redondilhas maiores, redondilhas menores, sonetos, já baseado em escritores italianos como Dante Alighieri, por exemplo, Francesco Petrarca. Mais à frente vieram-se as baladas, também um texto bem rigoroso, um texto, uma forma fixa, mas com rima. Em outros lugares se cultuavam as odes, e nós todos cantamos odes, ou seja, hinos, são poemas, mas tem uma finalidade: exaltação à pátria, exaltação a um time de futebol, exaltação a uma cidade, a uma santidade. Se recebe o nome aí de hino ou ode. Nós temos as éclogas, os ditirambos, os rondós, as elegias, os idílios, os vilancetes, as barcarolas, as canções, as cantigas, as trovas, os telósticos, os mesósticos, os acrósticos. Tudo isso são poemas com uma finalidade diferente uma da outra, mas são textos chamados poemas. Então, dentro da categoria poemas, nós temos essas variações de textos, que eu gostaria que todos os nossos ouvintes, telespectadores, pessoas das redes sociais, a plateia, que entendesse a diferença do texto escrito, poema, para a poesia. A senhora pode estar em estado de poesia sem ter escrito nada. O fato de estar contemplando, sentindo a doçura dessa voz que exala dessa boca desse conservo, desse ser, já é estado de poesia. O fato de dos senhores e senhoras estarem me ouvindo e em casa também nos ouvindo, nos apreciando, isso é estado de poesia. Alguma coisa diferente vai acontecer com cada um de nós. Se nós sairmos desta casa diferentes do que nós entramos, com conhecimento um pouquinho a mais, isso é poesia. E não escrevemos poema. Então, poema é um texto escrito. E aí ele pode ser grande ou pequeno, ele pode ter rimas ou não. Graças aos modernos, a ruptura com o rigor da rima aconteceu. Eu me defino como poeta, gosto de poemas com rimas, mas também amo os poemas com os versos brancos ou soltos, ou seja, aqueles que não têm rima. E aí o entendimento dele se faz por interpretação e não por sonoridade. A rima me dá musicalidade e me dá sonoridade, me dá acompanhamento. Daí ser próximo à música, daí ser próximo às cantigas no passado que eram cantadas. Pegamos os jovens gostam de músicas que têm rima, que têm batuque, que têm o ritmo da marcação. Eles não se importam muito com a letra, mas com o ritmo, com a marcação da musicalidade. À medida que vão se maturando, ficando mais experientes na vida, começam a dar valores no que está escrito, na essência das palavras. Daí começam a buscar estilos musicais mais da nossa geração. Ou seja, os textos também passam a ser mais contemplativos. A letra de uma música nada mais é que um poema. E ela só é música quando ela é cantada. Quando ela é texto escrito, ela é um texto poético. É um poema. A vida que o cantor dar àquela letra é estado de poesia. Nesse momento, aproveitando o meu espaço temporal, eu vou fazer uma declamação poética para abrilhantar esta noite maravilhosa. Eu também sou coautor desse grande livro, Incertezas e Suas Fragilidades. Foi lançado, estive no lançamento dele em São Paulo, pela editora Escortece, para a qual eu escrevo. E baseado no estilo da grande poetisa brasileira Marina Colasanti, ela criou um estilo
de poemas chamados classificados poéticos. Ela partiu do que tem na sociedade, os classificados de algum produto de venda, e começou a transcrever de forma conotativa. Eu gostei do estilo ao aplicar aos meus alunos. E o primeiro que eu escrevi, eu vou declamar hoje pela primeira vez. E eu amo muito, porque eu me realizei baseado nessa grande poetisa brasileira Marina Colasanti. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então ninguém escreve nada do nada. Nós nos baseamos nos sábios. Jesus foi o maior poeta de todos os homens. Ele cria no que ele falava. E ele fazia com que as pessoas criam nele também. Então, classificado poético. Perdi em algum lugar da imaginação minha felicidade, embrulhada no manto de amor e de simplicidade. Por isso meus pensamentos vagam em gemidos noturnos e me fazem parecer taciturno, andando sob nuvens de trevas como gatuno. Imploro com lágrimas que de minha alma brotam, ajudem-me a encontrá-la. Imploro com gemidos noturnos, não a Netuno, mas a você, meu irmão, que se a encontrar, traga para mim um sorriso, e meu coração palpitará. Fetum, litum, situm, datum, detum. Essa sonoridade tum, tum é uma onomatopeia, figura de linguagem. E a primeira sílaba, fe, li, si, da, de. Essa é uma criação poética chamada classificado poético. Também é um poema. Eu declamei. Declamar não é decorar, é recitar com emoção, com poesia, para que todos possam apreciar essa obra. Então aqui é um exemplo de poema, texto escrito, morto. Poesia está o texto em vida contemplativa. Termino o meu momento por aqui agradecendo à Prefeitura Municipal de Andradina, à Cultura, na pessoa do senhor André Lopes, à Academia Andradinense de Letras, aos presentes em casas e aos presentes aqui nessa maravilhosa plateia. Boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés, pela sua apresentação também brilhante. E dando sequência, teremos agora a presença da presidente da Academia Andradinense de Letras, a minha amiga e nossa amiga Márcia Canevari. Vamos lá, Márcia. Márcia Sueli Barreto Canevari, jornalista, formada em letras, autora de centenas de artigos publicados nos jornais Diário de Três Lagoas, Jornal da Região, O Liberal de Araçatuba, Jornal Impacto, Jornal Folha Regional e Revista FR Magazine, fundadora, autora dos livros O Circo Chegou e Vidas Roubadas, onde conta a história do romance entre seus pais Teresa e Teotônio Guaraci Barreto e a morte da mãe vítima de mal de Alzheimer. Márcia Canevari é atual presidente da Academia Andradinense de Letras. Há 20 anos criou e realiza o prêmio Melhores do Ano. Casada há 37 anos com o professor e fotógrafo Luiz Carlos Canevari, mãe do jornalista Luiz Fernando Barreto Canevari e do estudante de administração de empresas Luiz Ricardo Barreto Canevari. A autora tem 57 anos, nasceu em Andradina, São Paulo, e sua história se confunde com a dedicação e a arte de escrever. Estamos aqui com a Márcia Canevari, duas vezes você, né, Márcia?
Boa noite a todos. A mulher, a criança, quando ela chega no trabalho, na escola, usando camisa de manga longa, óculos escuros, tampando pescoço, desconfie. Tá um calor danado e a criança chega com a manga longa. A mulher chega no trabalho toda coberta. E eu estou hoje para falar para vocês sobre a violência que aumentou sobremaneira durante a pandemia. Quero agradecer meu querido companheiro, vereador, professor Luzimar Rodrigues da Silva, por estar aqui, Luzimar, nesta noite, dedicando o seu tempo a nos conceder aí essa brilhante apresentação. Sônia Marli Teno Almeida, aprendi muito com você hoje. Professor Moisés da Silva, você é uma poesia. Que lindo! Aprendi muito com você hoje. Eu aprendo sempre, eu aprendo todos os dias. Como me orgulha a nossa Academia Andradinense de Letras. Eu não mereço estar presidente dessa academia tão rica, mas louvo a Deus por me dar esse espaço. Gente, quero agradecer ao prefeito Mário Celso Lopes, ao nosso querido secretário de Cultura, Esporte e Lazer, André Ricardo Lopes, ao Fabrício Indião, e tem mais uma pessoa aqui na secretaria, Rogério Casonato. o Rogério Casonato, que nos recebe aqui com tanto carinho, né, Moisés, né, Sônia? Tanto carinho. Nós temos que agradecer, sim, muito essa Secretaria de Cultura. Acabei de falar agora que tem se destacado, é uma das melhores que eu já vi. Já passei por várias pessoas aqui durante a minha trajetória, viu, Fabrício? Por minha trajetória, eu já passei por muitas pessoas aqui dentro da cultura. Mas vocês, a cada dia, me surpreendem e nos presenteiam com o trabalho de vocês. Muito obrigada. E vamos começar, né, a nossa palestra. Quero agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui essa noite, nos prestigiando. Muito obrigada. E quero agradecer a mais de 130 mil membros inscritos em todos os grupos do jornal Folha Regional e da revista Magazine, que tem a oportunidade de ver ao vivo, né, esse rodízio de palestras. Gente, eu ia fazer uma palestra e enganei vocês. A minha palestra, ela seria Mulher, Sexo Frágil. Ela conta a história de uma mulher que o marido não se importava com ela. E ela começa a se cuidar, fazer ginástica, fazer regime, né? Mania de mulher, né? E o marido tá ali ligado no futebol, na TV, ele não se importa com ela. E é muito engraçado essa palestra. Já fiz em vários locais, em Três Lagoas, na Faculdade de Jornalismo, aqui no COC, na Fundação Educacional,
Já apresentei essa palestra em vários lugares. E essa semana eu recebi uma visita muito especial na minha casa, do pastor João Gilberto Romano, e nós estávamos justamente comentando sobre a violência. Então virou uma chavinha e eu resolvi mudar. Então essa palestra de hoje é apenas um resumo, né? Não podemos dizer que é uma palestra, é um resumo, né? Como diríamos, professor Moisés? Nesse caso? Uma breve. Hã? Uma breve. Uma breve palestra para vocês. Gente, eu queria dizer, né, que eu mudei esse tema. E em tempos de pandemia, o isolamento social, onde as mulheres ficam mais tempo em casa, na companhia de parceiros, familiares, o momento de casos e denúncias sobre a violência aumentou significativamente. Registros de feminicídio cresceram 22,2%. E os chamados para o número 180, a Central Nacional de Atendimento, né, à Mulher, aumentaram em 34%, se comparado aí com o mesmo período do ano passado. Olha só. Então, um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres é a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, né? E essa lei, além de definir e tipificar as formas de violência contra as mulheres, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, também prevê a criação de serviços especializados, como os que integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, compostos aí por instituições de segurança pública, justiça, saúde e da assistência social. Então, existe aí uma pesquisa, né, praticamente invisível, né, gente? Eu diria, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, em parceria com o Instituto de Pesquisas do Datafolha, lançou aí a terceira edição desse estudo visível e invisível, porque geralmente a violência doméstica ela é invisível. A vitimação de mulheres no Brasil, com a finalidade de produzir evidências e informações que possam aí orientar a formulação e implementação de ações públicas e privadas de enfrentamento à violência contra a mulher, uma em cada 10 mulheres brasileiras acima de 16 anos, ou seja, cerca de mais de 18 milhões de mulheres afirmaram ter sofrido alguma forma de violência durante a pandemia do Covid-19. Então, mas Márcia, você está lendo? Você mudou a sua palestra? Estou lendo, sim, gente. E mudei a minha palestra. Porque nós precisávamos chegar aqui hoje com essa mensagem sobre a violência, contra o feminicídio e tantos outros tipos de violência que as mulheres, principalmente as crianças, estão sofrendo. Sabe, Sônia? Muita gente aqui deve ter assistido, né? Muitos meus internautas que são muito antenados devem ter assistido hoje. Um pedreiro, amigo de uma família, 59 anos, ele abusou de uma menina de 3 anos. E a família, a tia, desconfiou, filmou com o celular. Não sei se alguém viu aí, foi no programa do Gotino, na hora do almoço na Record, passou. Gente,
me perdoe, eu sinto nojo quando vejo uma reportagem desse tipo, que uma pessoa possa sentir uma atração sexual por uma criança, Luzimar. Uma criança. Pureza. Anjo. Eu sou avó. Eu tenho uma neta. E falo uma coisa para vocês. Não sei o que eu seria capaz. Não sei, desconheço. Dizem, né, que a gente não se conhece. Desconheço. Mas, gente, a mulher sofre vários tipos de violência. Vários tipos. Para quem acha que a violência é só contra a mulher, é só contra a criança, não. Idosos estão sofrendo violência. Esses dias mesmo nós vimos uma reportagem, uma casa de um asilo, né? Vamos falar asilo, né? Que até eu achar o nome, um asilo. A mulher recebia das famílias para cuidar dos idosos e tinha uma senhorinha magrinha assim, igual a Sônia, magrinha, amarrada a uma cama. Então eu pergunto para vocês: o que sente uma pessoa que tem essa coragem? Amarrar uma idosa indefesa, gente, numa cama. O que sente um homem que sente uma atração por uma criança? O que sente um marido que entra em casa alcoolizado e parte para a agressão com a esposa, com os filhos, na frente dos filhos? Sendo que muitas vezes eu sou mãe, sou vó, sou esposa, sou casada há quase 40 anos com o mesmo marido. E você cuida, você ama, e aquele homem entra em casa para agredir. Muitas vezes eu evito, inclusive, discutir perto dos meus filhos. Às vezes não dá, né, gente? Porque a gente é falho, né? Todos nós somos falhos. A vida, como disse a Sônia aqui, na palestra de coaching dela, é um eterno aprendizado. E nós vivemos aprendendo, né? Eu estou com 59 anos e eu estou aprendendo. Hoje eu aprendi aqui. E a gente vai aprender sempre. Então eu digo para vocês, nós sofremos violência dentro de um ônibus. As mulheres hoje são assediadas dentro de um ônibus. Aquela famosa encoxada, né? As mulheres sofrem a violência a hora que passa em frente a uma obra, porque antigamente passar em frente de uma obra era bonito, né, professor Luzimar? Quando os homens assoviavam, né? Mas será que essa violência que aumentou durante a pandemia é devido à convivência? Então, se a gente convive, era para estar melhor, né, Sônia? Não seria para estar melhor aí dentro da sua casa, você que está me assistindo? Não seria para estar mais harmônico? Puxa vida, eu vou sofrer agora, né, que meu marido vai começar a trabalhar, enquanto ele estava trabalhando online, estava aqui comigo. E, no entanto, aumentou
aceitou a violência. É meio que incompreensível isso. Gente, quando vocês verem a vizinha, a colega de trabalho chegar toda coberta, vocês têm obrigação de denunciar. Porque antigamente a mulher sofria violência doméstica e ela ia na delegacia e retirava a queixa. Hoje em dia não pode mais. E hoje em dia ela não precisa sequer ser a denunciante. Ela pode ser denunciada por um vizinho, por um parente. O marido pode ser denunciado, né? O companheiro, sei lá, pode ser denunciado por uma outra pessoa. E essa pessoa, ela nem precisa se apresentar. Ela pode ligar no 180 anonimamente. E aquela família é protegida. Como em muitas crianças aí, nós vimos aí várias crianças aí que estavam acorrentadas em casa, essa senhorinha que estava amarrada, a maioria hoje desses casos são descobertos por denúncia anônima. Então, gente, não tenham medo de denunciar. Não tenham medo. Eu vou falar para vocês outros tipos de abuso. Estou dando tempo, professor Luzimar? Gente, 97% das mulheres já foram vítimas de assédios em meios de transporte, como eu falei para vocês. O assédio sexual é uma realidade na vida da maior parte das mulheres brasileiras. 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público. Isso é vergonhoso. E ainda mais impressionante, que 97% dizem já ter sido vítimas de assédio em meio de transporte. Dentro de um ônibus, dentro de um metrô. E sobre o feminicídio, em 2019, houve, olha só gente, antes da pandemia, 4.540 homicídios de mulheres, representando um aumento de 6,1% em relação a 2018. E desse total, 1.133 foram registrados como feminicídios. Gente, são mais de 2 mulheres por dia assassinadas. É mais que uma guerra, né, professor Moisés? Só contra a mulher. Sobre a violência doméstica, foram registrados, olha só gente, 221 mil casos de lesão corporal dolosa enquadrados na Lei Maria da Penha, só em 2020, o que significa 606 casos por dia de violência doméstica. O estupro, foram contabilizados 60.018 em 2020, com um aumento de quase 10% em relação a 2019. Os casos de lesão corporal que eu falei são 221 mil por ano. No Brasil, gente, a população feminina ela ultrapassou 106 milhões de mulheres. Então,
nós somos maioria. Mas infelizmente somos as que mais sofremos. As que mais sofremos. O professor Luzimar está me dando meu tempo aqui. Espera aí, professor, que eu quero falar sobre os tipos de violência, gente. A cultura da violência e o machismo. Ele vem feminicídio, a violência contra as mulheres, lésbicas, bis e transexuais, a violência de gênero na internet, a violência doméstica e familiar, que é o que nós já citamos aqui, a violência e racismo e a violência sexual. Então são vários tipos de violência. Falar, eu não estou achando aqui, gente. Eu fiz só um apanhado para ter uma noção aqui para vocês. Gente, nós temos os tipos de violência. A violência psicológica é aquele tipo de violência que é a ação ou a omissão destinada a degradar, ao controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio da intimidação. Então, esse tipo de violência, muitas mulheres sofrem dentro de casa. Muitos homens também sofrem. Porque a violência não é só contra a mulher, não. Tem homem também, viu, professor Luzimar? Muito homem também sofre com a violência dentro de casa. Os idosos sofrem, as crianças sofrem. E aí, não é só a violência contra a mulher, a agressão. Nós temos a violência patrimonial, que é o ato de violência que implica dano, perda. É aquela pessoa que ela não tem direito sequer de gastar o próprio dinheiro, o que se ganha. Existe a violência moral, que é aquela ação destinada a caluniar, difamar, injuriar a honra ou a reputação da mulher. Tem muita mulher dentro de casa, Sônia, passando a violência moral. Então, gente, são vários tipos de violência. A violência intrafamiliar, que é a violência doméstica, né, que acontece dentro de casa, ou a unidade doméstica, né, e geralmente ela é praticada por um membro da família que viva com a vítima. Aquela pessoa é a vítima. Então, gente, o meu tempo está acabando. O tempo aqui é cronometrado. Eu quero falar ainda que a Lei Maria da Penha, ela também teve aí uma importante vitória em fevereiro de 2012, em decisão do Supremo Tribunal Federal, quando foi estabelecido que qualquer pessoa poderia registrar formalmente uma denúncia de violência contra a mulher, aquilo que eu disse no início, e não apenas quem está sendo violentada. Como denunciar essa violência contra a mulher, Márcia? Você pode ligar para o número 180. Esse é o primeiro passo. Por meio deste canal, criado aí pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o denunciante ou a própria vítima, ela receberá orientações sobre onde aí buscar o apoio, né? Além de obter as informações sobre os passos que devem ser tomados para solucionar o problema. Porque, gente, tem aquela medida protetiva
Quantas mulheres assassinadas com a medida protetiva? Aquela medida que ninguém cumpre. Cadê? O policiamento, o botão do pânico, né? Tem muita gente que tem o botão do pânico no celular, mas não funciona, gente. Infelizmente aqui no Brasil não funciona. Então, gente, o serviço 180 ele é gratuito, como qualquer serviço de emergência e urgência. E funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Alguma dúvida, gente, sobre essas palestras? Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários as perguntas, tanto para a nossa coaching, para a Sônia Marli Teno de Almeida, tanto como para o nosso poeta, especialista, o currículo extenso, professor Moisés, que nos orgulha tê-lo na nossa academia. Pode fazer, gente, perguntas voltadas aí ao professor Moisés da Silva e para mim também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem neste propósito desta noite sobre a violência contra a mulher, vocês podem mandar algumas perguntas aí para mim que eu vou tentar responder, tá bom? Dentro das minhas limitações. E também eu deixo aqui à disposição de vocês o meu WhatsApp, que é 99725-9882, tá? E o mais importante de tudo isso é não se calar. Não se calem, nem quem está sofrendo a violência e muito menos quem está vendo a violência. Não se calem. Não se calem. Você não é obrigada a ter relações sexuais nem mesmo com seu marido, se não for da tua vontade. Você não é obrigada a ouvir dentro da sua casa ofensas. Ah, porque você está gorda. Você não é obrigada a ouvir isso. Mulher, vamos acordar para a vida. Você tem muito valor. Você é o eixo da sua casa. Você é o eixo da sua família. Esse é o papel da mulher dentro da sociedade, dentro do seu lar. Não se intimide. Denuncie. Gente, boa noite. Muito obrigada. Me perdoe aí por alguma falha. Eu nunca tinha feito nenhum pronunciamento sobre a violência doméstica, mas quando a gente é mãe, quando a gente é mulher, quando a gente está acostumada a lidar com várias situações, já vem da alma. A gente fala com a alma, né? Então eu quase nem li. Eu queria falar mais para vocês, mas o nosso tempo hoje é curto, né? É um compêndio de palestras hoje, professor Moisés. Professor Moisés, ele que nos corrige lá, né, Luzimar? Gente, em nome da Academia Andradinense de Letras, eu, como presidente, quero agradecer a presença de todos que se dispuseram a estarem aqui hoje no Centro Cultural Pioneiros de Andradina. Quero agradecer aqui ao Fabrício Indião, que se dispôs aqui a fazer esse som para nós, servindo uma água gelada aqui para todos. Quero agradecer aqui ao nosso protocolo, vereador professor Luzimar Rodrigues da Silva. Amanhã ele vai estar fazendo uma apresentação aqui, Luzimar, senão a gente não sai na câmera, né? Professor Luzimar, amanhã vai estar fazendo uma apresentação aqui. E quero agradecer ao André Ricardo Lopes, também, ao Biga,
me atende aqui com tanto carinho, e a todos aqui da Secretaria de Cultura. Hoje, esse compêndio nosso aqui de palestras faz parte aí da Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo, né, à cultura, e nós orgulhosamente estamos fazendo parte, e amanhã nós estaremos aqui no Centro Cultural Pioneiros. Quero convidar todos que estão aí, que já estão aqui hoje, né, nos assistindo, quero convidar vocês para estarem aqui conosco amanhã, às 19 horas, onde nós vamos estar fazendo aqui 2 homenagens ao pastor Marcos Elias Pereira, lá da igreja Koinonia Church, falei certo? E também ao Dr. Pedro José Stort, que é governador dos anos 80, se não me engano, 82, do Rotary Club de Andradina, governador do Rotary Club, e ele é membro do Rotary Club de Andradina. Gente, essas 2 instituições ofereceram ali o prédio, toda a estrutura deles, para a aceleração da vacinação contra o Covid-19, né, professor Luzimar? Então, nós escolhemos no dia 27 de outubro, na nossa reunião, né, professor Cido? Nosso secretário, professor Cido Gomes, que está aqui também, né, na nossa reunião, nós decidimos por essas pessoas, representando esse significado tão importante que foi a aceleração da vacinação contra o Covid-19 na nossa cidade. Inclusive os nomes, gente, escolhidos para a nossa homenagem amanhã, foram aprovados por unanimidade dentro da Academia Andradinense de Letras. E amanhã também nós vamos servir, após a homenagem, nós teremos a apresentação de dança do professor Cido, nós teremos a apresentação também de poesias, professor Moisés, com o professor Moisés também, e o professor Luzimar. Poesias também. O professor Luzimar também vai estar aqui, gente, enriquecendo o nosso evento de amanhã, com esses 2 homenageados e essas 3 personalidades aqui da nossa academia, professor Cido Gomes, professor Moisés, professor Luzimar, vão estar aqui fazendo a apresentação deles. Amanhã eu vou ficar só quietinha ali no cantinho, né, assistindo, e depois, ao final das homenagens, nós vamos servir aqui mesmo no Centro Cultural Pioneiro de Andradina um coquetel. Agora eu vou me retirar e vou deixar aqui para o nosso protocolo fazer as considerações finais. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Agradecendo aí aos 3 palestrantes que fizeram dessa noite uma noite de mais cultura, de mais conhecimento principalmente. Eu sempre falo, carrego comigo uma frase, essa frase é assim, cuidado a você que não lê, porque se você não lê, você vai levar a sua vida da maneira com que as pessoas falam as coisas para ti, porque você precisa ler para você ter conhecimento. É aquilo que eu falo, aquele que não lê, alguém te passa a perna. E para finalizar, já deixando aí claro que amanhã teremos mais um dia de cultura aqui, como a Márcia já falou, né? Não vou repetir, mas amanhã às 19 horas estaremos nesse mesmo local aqui. Um agradecimento aí ao secretário André Lopes, juntamente com o Indião, que deu essa força para nós aqui, né? Ao Luiz, a todos que estão presentes, ao pessoal da Academia Andradinense de Letras e também ao nosso prefeito Mário Celso Lopes, que também tem incentivado a Academia Andradinense de Letras. Muito obrigado, gente, fiquem com Deus e até amanhã.